Deus está chamando eu e você, e a cada um de nós em 2019 a um mergulho mais profundo na relação de intimidade, na relação de amizade com o Eterno. E por que Deus nos faz este convite? Porque Deus quer que a gente mergulhe na profundidade do relacionamento com Ele. Porque Deus não se contenta com religiosidade. Deus não se contenta com uma geração que o conhece muito de boca para fora, mas não o conhece do coração para dentro. Deus quer mais do que isso. Deus quer mais do que centímetros de superficialidade que a gente tem na relação com Ele. Deus quer mais profundidade. Deus não está interessado na atenção que a gente pode dar para Ele só no domingo. Deus não está interessado na nossa frequência nos cultos só no domingo. Deus não está interessado que você abra a sua Bíblia só no domingo para acompanhar a pregação do pastor ou para acompanhar a lição da escola bíblica dominical. Isso é muito pouco em relação àquilo que Deus quer para nós. Isso é muito superficial. Nós vemos uma geração que fala muito de Deus, que tem enormes recursos disponíveis para conhecer a Deus, mas é uma geração que conhece Deus só de boca para fora. Deus quer ser conhecido do coração para dentro. Para isso a gente precisa mergulhar fundo na relação de amizade com o Eterno. É por isso que durante todo o mês de janeiro os pastores pregaram aqui, mostrando como ter essa vida de profundidade. E é por isso que hoje, nesse início de noite, eu quero falar sobre profundidade na relação com Deus. E eu quero usar como base o texto de Atos capítulo 16. Atos 16 é um texto extraordinário. O livro de Atos foi escrito para mostrar para nós o crescimento do reino de Deus, a expansão do cristianismo, o surgimento da igreja. O livro de Atos foi escrito para registrar os atos dos apóstolos, dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Aqueles 12 apóstolos, com exceção de Judas, que foi substituído pelo Matias, o livro de Atos registra tudo o que eles fizeram e o que aconteceu em relação àquilo que eles fizeram. A expansão do cristianismo, o surgimento da igreja. E no capítulo 16, eu fico impressionado ao perceber as marcas de gente que tem profundidade na sua relação de intimidade com o Eterno. É sobre isso que eu quero falar com você nesta ocasião. E eu quero ler com você do verso 6 até o verso de número 10. O texto diz assim: Paulo e os seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. E quando eles chegaram à fronteira da Mísia, eles tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. E então contornaram a Mísia e desceram a Troade. Todas essas cidades citadas, elas estão hoje na região conhecida como a Turquia, tá bom? Continuando, eles então, verso 8, contornaram a Mísia e desceram a Troade. E durante a noite, o Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Sinais da profundidade na intimidade com Deus. Vamos orar? Curve a sua fronte, vamos falar com Deus. Pai querido, nós lemos a Tua Palavra com muita expectativa de que o Senhor ministre no nosso coração à luz desse texto, Pai, porque nós vemos nesse texto sinais claros da profundidade na relação contigo, essa profundidade que nós almejamos
2019 ter também. Ministra nos nossos corações a Tua palavra, ministra o coração daqueles que vão ter acesso à Tua palavra pelo YouTube durante todo esse tempo. E pedimos, ó Pai, encarecidamente, que após ouvirmos a Tua palavra, a gente dê uma resposta muito clara para o Senhor, das coisas que a gente precisa se comprometer, em termos de aprofundarmos o nosso relacionamento de amizade com o Senhor. Fale conosco, Pai, necessitados nós pedimos assim, bondosamente, no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Atos 16, meus irmãos, vai se iniciar com uma narrativa sobre os eventos da segunda viagem missionária de Paulo. O Paulo está organizando essa segunda viagem missionária e ele tem uma equipe de feras, uma equipe massa. É uma equipe top das galáxias. Ele reúne uma turma muito boa para fazer a segunda viagem missionária. Ele convida o Silas, ele convida o Timóteo, e ele vai ter a companhia em boa parte da viagem do Lucas. Quem é o Lucas? O Lucas é um médico e é um historiador. Ele é a pessoa que escreve o livro de Atos. Por isso que o texto que nós lemos, especialmente em Atos capítulo 16, nós encontramos sempre na terceira pessoa. Nós esperávamos fazer, nós nos preparamos para fazer. Por quê? Porque ele é uma testemunha ocular. O Lucas, ele participa dessa viagem missionária. Qual é o objetivo da viagem missionária do Paulo? Ele quer primeiro confirmar a fé daqueles que na primeira viagem missionária aceitaram Jesus como seu Salvador. Ele quer dar uma passada para ver se eles estão firmes na fé. E claro, ele quer expandir a mensagem do Evangelho para outras regiões, para outras cidades. E então ele empreende essa segunda viagem missionária. E em Atos capítulo 16, quando eles começam a atravessar a região da Macedônia, nós temos acesso nos relatos bíblicos a sinais evidentes de que o Paulo e o Silas, especialmente esses dois, têm uma intimidade com Deus marcada por muita profundidade. Eles têm uma relação com Deus muito íntima. Eles conhecem a Deus não de boca para fora, eles conhecem a Deus de coração para dentro. E esses sinais a gente precisa compartilhar. Quais são esses sinais? Vejamos com muita atenção. O primeiro sinal é esse aqui: sensibilidade para ouvir e para obedecer à voz do Espírito Santo de Deus. Primeiro sinal de gente que tem profundidade na sua relação com Deus é ter uma sensibilidade capaz de nos fazer discernir, ouvir e obedecer à voz do Espírito Santo de Deus. Olha o texto: tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. E quando tentaram chegar na fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus, que é um outro nome pelo qual o Espírito Santo é chamado no livro de Atos, o Espírito de Jesus os impediu. Paulo então teve uma visão: passa para a Macedônia e ajude-nos. Irmãos, o livro de Atos dos Apóstolos bem poderia ser chamado também de Atos do Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele é o grande personagem do livro de Atos. Ele tem uma atuação visível, ele fala, ele orienta, ele separa missionários, ele coordena o trabalho de missões. O Espírito Santo ele age de maneira extraordinária, e aqui, especialmente nesse texto, a gente vê isso com muita facilidade, e a gente percebe o quanto Paulo e Silas têm intimidade com o Espírito Santo de Deus, sabem que é o Espírito Santo de Deus que está falando com eles, que está orientando a eles. O Espírito Santo diz para eles irem para tal lugar, eles sabem que é o Espírito Santo que está dizendo, eles não têm dúvida sobre quem é o Espírito Santo. E se você tem alguma alergia a milagres, não leia o livro de Atos, porque o livro de Atos é um livro que fala sobre os milagres que Deus fez naquele tempo. E o texto diz que o Espírito Santo falou audivelmente, e eles ouviram o Espírito Santo. O Espírito Santo os impede de entrar na província da Ásia. O Espírito Santo impede o Paulo e o Silas de entrar na cidade de Bitínia para evangelizar. E qual é a postura do Paulo
Paulo e do Silas, é uma postura de resistência. Não, ele está impedindo, mas eu vou entrar assim mesmo. Ele não quer que eu entre, não, eu vou entrar. Eu tenho que evangelizar. Não tem resistência. Eles não insistem. Eles têm discernimento que é o Espírito Santo que está conduzindo. Eles ouvem a voz do Espírito Santo e eles dão uma resposta a esta voz. Qual é a resposta? Eles obedecem. Versículo de número 9 diz que o apóstolo Paulo vai dormir. E ele tem uma visão à noite. E nessa visão ele sonha com uma pessoa que lhe faz um clamor, um pedido: passa a Macedônia e ajude-nos. E quando Paulo acorda, ele tem convicção de que foi Deus que está falando com ele através daquela visão. E eles vão para a Macedônia, e quando eles entram na Macedônia, eles começam a evangelizar, e muitas pessoas começam a se converter. Por quê? Porque eles são pessoas sensíveis à voz do Espírito Santo. Eles ouvem e eles obedecem. Preste atenção e olhe para mim. Se você quer mergulhar mais profundo na intimidade com Deus, a gente precisa aprender a discernir, a ouvir e a obedecer à voz do Espírito Santo também. Quantas vezes o Espírito Santo fala para a gente fazer as coisas e a gente não faz? Quantas vezes o Espírito Santo nos orienta a tomar determinada postura e a gente não obedece, a gente resiste, a gente briga com o Espírito Santo de Deus. É muito fácil quando o Espírito Santo fala conosco. Você planeja fazer uma coisa errada, o Espírito Santo começa a falar. Você está com vontade de ser maledicente, aí você está doido para falar mal do seu patrão. Aí o Espírito Santo, na hora que você começa a falar, ele já começa a falar no seu coração. Uma luzinha vermelha começa a acender na sua mente. Ele está dizendo para você: não peque, não peque, usando a sua boca para ser maledicente. Às vezes você quer cometer um ato equivocado de pegar uma coisa que não é sua, sem pedir. Às vezes você planeja pegar um dinheiro que está na carteira do seu marido sem pedir para ele. Isso tem um nome, é o mesmo nome quando você está trabalhando e você quer trazer algumas coisas da sua empresa e você pega sem pedir para ninguém. Você traz um grampeador que você achou bonito, você traz uma caixa de clips. Isso tem um nome na Bíblia. Isso se chama furto. Talvez os irmãos advogados aqui vão dizer uma expressão mais bonita: apropriação indébita. E não é algo bom, é algo que o Espírito Santo, quando a gente está fazendo, ele está falando: não faz, não faz. Quando a coisa é ruim, a gente sabe que a gente não deveria fazer, e mesmo assim muitos de nós existimos. Às vezes o Espírito Santo falou para a gente essa semana: perdoa, perdoa, perdoa o teu empregador que te tratou mal, mas a gente não perdoa. Às vezes o Espírito Santo nessa semana falou: perdoa sua mãe, perdoa o seu pai, mas você não perdoa. A gente resiste ao Espírito Santo falar conosco. A gente não tem essa sensibilidade de discernir que o Espírito Santo está mostrando para a gente: você está errado em fazer isso. Às vezes o Espírito Santo diz para a gente: para de ser orgulhoso, seja mais humilde. Mas nós mantemos o nosso orgulho. Sabe o que é isso, irmãos? Em outras palavras, isso é falta de profundidade na nossa relação com Deus. A gente ouve o Espírito Santo falar, a gente sabe que é o Espírito Santo que está direcionando a gente, só que a gente não obedece. E enquanto nós não ouvirmos e obedecermos, nós não temos profundidade na relação com Deus. Como é que Paulo vai chegar na Macedônia? Ele vai chegar na Macedônia porque ele ouve Deus falar com ele não tem dúvidas que Deus está direcionando e ele vai para lá. Às vezes o Espírito Santo não quer que a gente faça coisa boa. Acredita nisso? Tem coisa boa que a gente deve fazer, mas que o Espírito Santo não quer que a gente
passa. Está aqui no texto. Paulo quer pregar em Bitínia. O Evangelho não chegou em Bitínia ainda. E ele vai lá e o texto diz: o Espírito de Jesus os impediu. É uma coisa boa, mas que Deus naquele momento não queria que fosse feito ali. No plano soberano de Deus havia algo mais urgente na Macedônia. E nós às vezes perdemos essa percepção. Tem coisas boas que a gente deveria fazer que a gente não faz, quando a gente deveria fazer. E tem coisas boas que a gente não deveria fazer e a gente faz. E a gente tem que discernir isso. Como o Espírito Santo vai falar com a gente? Você recebe uma proposta. Você está muito bem numa empresa X, a empresa Y convida você. É uma coisa boa. É lógico que é uma coisa boa. Mas tem coisas boas que nem sempre é o tempo de Deus para a gente desfrutar. Como eu vou fazer isso? E saber se é tempo de ir ou de ficar? Intimidade com o Eterno. Por que o Paulo sabia que ele não tinha que ir para Bitínia e tinha que ir para Macedônia? Porque ele seguiu os sinais bem claros que Deus colocou na sua frente. Sensibilidade, meus amigos. Sensibilidade. O que o Espírito Santo falou com você nessa semana? O que você se recusou a fazer? Quanto mais a gente se recusa a obedecer a uma ordem do Espírito Santo, menos intimidade nós temos com o Espírito Santo de Deus. Quanto mais nós resistimos ao Espírito Santo de Deus querer controlar a nossa vida, há um cântico antigo que fala do Espírito Santo: vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver. Mas quando eu não obedeço o que o Espírito Santo fala para eu fazer, não consigo ser dirigido pelo Espírito Santo, logo não tenho intimidade com Ele, logo só o conheço de boca para fora. Você tem resistido ao Espírito Santo de Deus? Você tem lutado contra as ordens que o Espírito Santo de Deus tem dito para você fazer ou deixar de fazer? A gente precisa ter sensibilidade para ouvir e para obedecer. Mas há um segundo sinal muito importante. A gente precisa ter, nessa busca de profundidade na relação com Deus, sensibilidade para falar apaixonadamente do amor de Jesus às pessoas. Olha o texto, irmãos. Dali partimos para Filipos. No sábado saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamos-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. E uma das que ouvia era uma mulher temente a Deus chamada Lídia. E o Senhor abriu o coração para atender a mensagem de Paulo, e tendo sido batizada, bem como os da sua casa. Olha que coisa jóia. Sensibilidade para a gente falar apaixonadamente do amor de Jesus para as pessoas. Hoje o pastor Emerson deu uma aula top das galáxias sobre evangelização. Ele nos desafiou a evangelizar 2 pessoas durante esse semestre. 2 pessoas que ainda não têm a salvação em Cristo Jesus. E para isso a gente precisa ter o mesmo que o Paulo, o Silas, o Timóteo e o Lucas tiveram: sensibilidade para falar desse amor de maneira apaixonada. O texto diz que eles estão em Filipos. Filipos é uma colônia romana muito bem frequentada. Ali em Filipos moram muitos aposentados de guerra romanos. É uma cidade importantíssima. O Paulo e o Silas e o Timóteo e o Lucas, eles resolvem evangelizar em Filipos. E eles estão num sábado e eles estão procurando um lugar de oração. Eles querem orar. E eles vão à beira de um rio, onde as pessoas se reúnem para orar. E chegam lá um grupo de mulheres. Uma Rita não está aqui, então eu posso falar. E quando um grupo de mulheres está numa reunião de oração, o que a gente faz? A gente conversa. E um
texto fala que o Paulo e o Silas começam a conversar. Porque o que é uma reunião de oração com mulheres se não tem conversa? É a mesma coisa de uma reunião de homens orando que não tem conversa. A gente conversa e ora, porque a gente ora a respeito das conversas. Paulo, Silas, Timóteo e Lucas, eles vão para orar, mas tem um grupo de mulheres ali, perto do rio, e elas não são convertidas, todas elas, porque Lídia não era convertida. E o texto diz que Deus abriu o coração e ela entendeu a palavra do Senhor, recebeu a Cristo como seu Salvador e foi batizada do lado do rio. Olha que bênção! Mas como tudo começou com o apóstolo Paulo, falando do amor de Jesus apaixonadamente por um grupo de mulheres, e uma delas, uma rica empresária do ramo têxtil, a Lídia, uma exportadora de tecidos da cidade de Tiatira, ela se converteu, e a família dela se converteu e eles foram batizados. Depois, em Atos 16, eu não vou ler o texto agora, tem uma menina que ela tem um espírito de adivinhação. E toda vez que o Paulo, Silas, Timóteo e o Lucas passam, ela diz assim: esse cara, ele é filho do Deus Altíssimo. Teve uma hora que o texto diz que Paulo fica indignado, porque essa menina dá lucro para os seus patrões, mas ela é escravizada, ela é infeliz, porque ela é possessa por um espírito de adivinhação. Ele vai lá e a liberta em nome de Jesus, e essa moça se converte. E Atos 16 vai terminar falando de quem? Vai terminar falando do carcereiro de Filipos, que também se converteu. Um homem com uma equipe inflamada pelo amor de Jesus, falando do Evangelho de Jesus. Gente, preste atenção. Eu sei que muitos de nós somos extremamente tímidos e introvertidos para falar do Evangelho assim. Mas o que eu quero desafiar você a olhar para esses homens, eles têm intimidade na sua relação com Deus, e por causa disso falar de Jesus se torna algo muito natural pelas atitudes. E a gente precisa abraçar esse desafio que nos foi colocado hoje por Deus através do pastor Everson, de falar do amor de Jesus para pelo menos 2 pessoas. Porque quanto mais nós conhecemos esse amor de Jesus, mais a gente tem um sentimento de urgência que esse conhecimento não pode parar em nós. A gente precisa passar para alguém. A gente não pode desperdiçar as oportunidades. Ore para Deus colocar na sua frente essa semana uma pessoa que o seu coração fique inflamado para você falar do amor de Jesus. A sua parte é orar. Deus vai inflamar o seu coração e Ele vai abrir uma oportunidade. E quando você tiver essa oportunidade, fale do amor de Jesus. As oportunidades vêm nos momentos que a gente menos espera. O Paulo estava procurando um lugar de oração, e ele encontrou um grupo de pessoas para serem evangelizadas. Dia 24 de dezembro, na véspera do Natal, agora, mês retrasado, um grupo da igreja, nós estivemos no velório da irmã Severina, irmã da irmã Maria Célia. Quando terminou a cerimônia fúnebre, a gente saiu para ir para casa. Todo mundo ia se preparar para a ceia de Natal. E quando eu estou saindo para pegar o meu carro ali na praça, perto da delegacia, eu encontro o irmão Mateus, a lenda, que estava lá no velório com a gente. Que saiu um pouco antes, eu encontro conversando com 2 moradores de rua. Um deles visivelmente embriagado. Eu passei, observei a conversa. O irmão Mateus com o Novo Testamento dos Gideões, e evangelizando, empolgado do jeito que o irmão Mateus é e tal. E eu olhei ali e falei: rapaz, ele não precisa de ajuda nenhuma. Tocou meu telefone, eu fui atender a ligação, me afastei. Aí estou atendendo a ligação, daqui a pouco eu vejo o irmão Mateus passar por mim correndo. Aí ele volta correndo, pegou mais um Novo Testamento, que eram 2 pessoas, eu já estava com um, foi lá. E uma dessas pessoas, o irmão Mateus me falou depois, se chamava Ezequiel. Quem chama Ezequiel
batata, é filho de crente, possivelmente um crente desviado. E era o caso de Ezequiel, que pediu uma visita de um grupo da igreja no mês de janeiro. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: todo mundo correndo para a ceia de Natal, o irmão Mateus viu uma oportunidade para evangelizar. Ele abriu mão da sua agenda para com paixão falar do amor de Jesus. Sabe, irmãos, amanhã terá uma pessoa sedenta para ouvir de Deus no seu trabalho, no trem, no metrô. Amanhã volta às aulas, nossos professores missionários vão lecionar para muitos alunos que estão vivendo uma vida tão vazia, existencialmente falando. Muitos alunos voltam para conviver com seus colegas tão vazios, existencialmente falando. E nós teremos a oportunidade para testemunhar. Quanto mais nós estivermos ligados com essa possibilidade, Senhor, coloca no meu caminho alguém para quem eu possa falar do teu amor, mais Deus vai ouvir a nossa oração. E quanto mais nós evangelizamos, mais nós conhecemos o amor de Deus e nos relacionamos com o Eterno de maneira íntima. Pense nisso. 2 pessoas nesse semestre. Fale do amor de Jesus para ela. Finalmente, terceiro sinal é a sensibilidade para encontrar a boa e amiga mão de Deus no sofrimento. Verso 23 e o verso 25. Falando de Paulo e Silas, depois de serem severamente açoitados, eles foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instruções para vigiá-los com cuidado, e tendo recebido tais ordens, os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. E por volta da meia-noite, o Paulo e o Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos ouviam. Ah, gente, lembra-se que eu falei que o Paulo viu uma menina que tinha um espírito de adivinhação e que ela era uma escrava do diabo? Pois bem, o Paulo ficou indignado, foi lá, fez uma oração boa, o Espírito de Deus trabalhou, essa menina foi liberta. Mas os patrões perderam o lucro, não tinha mais quem adivinhasse. Eles não se alegraram com uma pessoa que voltou a ser feliz, eles se entristeceram porque o lucro foi embora. E eles foram e denunciaram Paulo e Silas para as autoridades romanas. Esses judeus estão pregando umas coisas que a gente, como romano, não acredita. O que as autoridades romanas fizeram? Pegaram o Paulo e o Silas, tiraram a sua roupa, verso 22 diz isso, deram uma surra de vara. Gente, apanhar com vara dói demais. Por cima da roupa dói, que se imagine apanhar pelado, nunca mão no bolso. Eles apanharam muito. Não satisfeitos, pegaram os dois, deram uma ordem para o carcereiro: cuida desses dois. O carcereiro levou para uma cela no fundo da prisão e os prendeu num tronco. Mas não é um tronco de árvore como a gente imagina. O tronco era um instrumento de tortura que prendiam os presos pelos pés. Aguilhões entravam nos pés. Vejam, eles tinham apanhado a noite inteira. Foram presos pelos pés a um tronco, um instrumento de tortura. E o que diz o texto? O texto diz que à meia-noite, esses homens feridos, humilhados, açoitados e presos, à meia-noite, o Paulo, que eu imagino que tinha um soprano extraordinário, começou a puxar a letra de uma canção: vivo feliz, pois sou de Jesus, e já desfruto o gozo da luz. Os Silas, que tinham um tenor tipo Jorge Nery, emendou: canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. E aí foi um atrás da outra. Oh não, nunca me deixou, na tempestade ou na paz. E eles começam a louvar.
E o texto diz que um terremoto acontece, a cela se abre, o carcereiro fica apavorado, porque a lei romana dizia o seguinte: se qualquer prisioneiro fugir, é a vida do carcereiro pela vida do prisioneiro que fugiu. E quando ele percebe, o Paulo e o Silas estão ali, o carcereiro se converte, a família dele se converte, todos são batizados na mesma noite. Mas irmãos, preste atenção, por que o Paulo e o Silas foram torturados? Por que eles sofreram? Por que eles passaram pela tempestade? Porque eles estavam fazendo a coisa certa, pregar o Evangelho. Preciso dizer para você, a nossa lógica humana, ela pensa assim: se eu sou um bom crente, faço boas coisas e levo Deus a sério, o sofrimento não pode alcançar a minha vida. Nós acreditamos que por estarmos no barco de Jesus, nenhuma tempestade pode nos alcançar, mas isso não é verdade. Tempestade pode alcançar um crente no cujo barco Jesus está. Às vezes nós acreditamos lá no nosso interior, pelo fato de sermos boas pessoas e bons crentes, que a gente nunca vai experimentar derrota, que a gente nunca vai perder, que a gente sempre vai ganhar. Mas isso não é verdade. Porque o próprio Cristo disse que neste mundo nós teremos aflições. Por isso que o Paulo e o Silas, crendo nisso e acreditando que no meio do sofrimento a gente pode encontrar a boa e amiga mão de Deus, eles louvam a Deus à meia-noite, um horário muito impróprio para fazer um culto de louvor, especialmente se você passou a noite inteira apanhando, sendo humilhado. Agora preste atenção ali para mim: e se o Paulo e o Silas não tivessem cantado à meia-noite? E se eles tivessem blasfemado de Deus à meia-noite? Se eles tivessem reclamado: por que, Senhor? Por que eu estou preso aqui? Esses miseráveis da cela do lado, eles merecem estar lá, mas a gente não. Por isso que eu queria ir para Bitínia, o Senhor me mandou para Macedônia. Não quero mais essa coisa de ser crente. Se eles tivessem reclamado, se eles tivessem falado palavrões a noite inteira, será que o carcereiro teria se convertido? Ó, gente, eu tenho minhas dúvidas. Se eles tivessem dado um mau testemunho, o terremoto ia acontecer, eles seriam libertos, mas o impacto não seria o mesmo. Porque o impacto na cabeça do carcereiro foi uma coisa de doido. Esses caras eu ajudei a bater na noite anterior, e eles estão cantando, eles poderiam fugir, e eles estão aqui. Porque quando a gente no sofrimento, a gente não abre mão de crer que o Deus é soberano e está conosco. Irmãos, a gente dá um testemunho maravilhoso porque estão de fora, e a gente cresce por dentro como crentes em Cristo. A gente aprofunda a nossa relação com Deus. Sabe o que eu quero dizer para você com todo carinho? É que nós não estamos isentos de experimentar um sofrimento na nossa vida durante o ano de 2019. Às vezes ele virá para nós das maneiras mais inesperadas, nas horas mais impróprias. Falei hoje com uma pessoa querida que de uma noite de alegria experimentou na noite seguinte uma noite de caos. A vida é assim. Mas quando nós acreditamos no cuidado de Deus, a gente encontra a boa e amiga mão de Deus no sofrimento. Isso é sinal de profundidade na relação que a gente tem com Deus. Se você não quer sofrer, olha, gente, você não entendeu nada do Evangelho de Jesus. Nada. Como é que eu termino essa palavra, meus irmãos? Eu termino dizendo para você que
que Deus está chamando você hoje para mergulhar com mais profundidade na relação de comunhão e amizade com Ele. Para isso, eu quero encorajar você a buscar os sinais que a gente observou nesse texto em Paulo e Silas especificamente. Tenha sensibilidade para ouvir a voz do Espírito Santo e obedecer. Tenha sensibilidade para falar do amor de Jesus para as pessoas. Tenha sensibilidade, meu irmão, minha irmã, para quando o sofrimento alcançar você, em vez de desespero, de blasfêmia, que você tenha uma atitude resignada de encontrar a mão de Deus no sofrimento, que Deus está com você. Deus estava com Paulo e Silas, ouviu as orações e as canções, fez um milagre. Depois as autoridades romanas tiveram que se desculpar e libertar o Paulo e Silas, porque eles agiram arbitrariamente. Deus honra cada um de nós quando a gente passa pelo sofrimento sem abrir mão da nossa fé. Acredite, creia que Deus é bom, mesmo que o mundo em que a gente viva não seja. Deus é bom. Deus é bom. Quero orar por você. Você não quer se comprometer a mergulhar em águas mais profundas na sua relação com Deus hoje? Aqui e agora? Feche os seus olhos. Deus falou com você de alguma forma nesse início de noite, através da sua palavra. Há uma resposta que Deus quer ouvir de você em relação a isso que Ele fala. Alguma coisa que você precisa falar com Deus, e você deseja falar em oração, eu quero orar por você. Fique então onde você está. Eu gostaria muito de perceber pela sua vida nesse momento. Talvez você precise de mais sensibilidade para falar do amor de Jesus para as pessoas. Talvez você precise de mais sensibilidade para ouvir o Espírito Santo e obedecer. Talvez você precise de mais sensibilidade para lidar melhor com o sofrimento. Deus abençoe. Deus abençoe a vida de vocês. Pai querido, obrigado pela sua palavra. Eu oro para que ela produza todos os efeitos que o Senhor desejou quando essa palavra estava sendo preparada. Deus, em particular, sobre a vida desses 4 irmãos que se colocaram em pé. O Senhor sabe aquilo que eles necessitam. O Senhor sabe aquilo que eles estão respondendo ao Senhor. Por isso, nessa hora, eu peço que o Senhor os capacite, para que eles possam, Deus, junto com a gente, ter mais profundidade na relação de intimidade com o Eterno. Eu oro por eles, eu oro por mim, eu oro por todos nós, o doce, santo, bendito e precioso nome de Jesus. Amém, amém, amém.